Boa noite, irmãos. É bom nós estarmos novamente aqui no domingo à noite, né? Dia 30 de maio, estamos louvando ao Senhor, cultuando ao nosso único Deus. E neste momento, nós vamos ler a palavra de Deus e discorrermos sobre o assunto, sobre o tema que Deus tem proposto em nosso coração. Mas antes, vamos orar, pedindo a bênção do Senhor. Oremos. Senhor Deus, nós agradecemos por esse tempo, agradecemos, Senhor, por esse momento em que vamos meditar a Tua Palavra e pedimos, ó Deus, que o Senhor trabalhe nos nossos corações, que o Senhor nos ilumine, nos guie a toda a verdade, que o Teu Santo Espírito nos encha de sabedoria, dos Teus ensinamentos, Senhor. E o Senhor, por meio desta palavra, nos ajude a lembrarmos de verdades que já tens nos ensinado e nos conceda o privilégio de aprendermos outras verdades e assim possamos crescer e crescer na Tua presença. Mas também, Senhor, além de aprendermos, nós coloquemos em prática, ajuda-nos a colocar a Tua palavra em prática em nosso viver. Pedimos que o Senhor transforme as nossas vidas, as vidas de cada irmão aqui presente, nesse culto online que estamos fazendo e que seja uma bênção, Senhor, para todos nós. Obrigado por esse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 8, versículos de 21 a 30. Evangelho de João, capítulo 8, do versículo de 21 a 30. Vamos ouvir essa leitura. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Eu retiro-me e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Diziam, pois, os judeus: Porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz: Para onde eu vou, não podeis vir. E dizia-lhes: Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso, vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhes, pois: Quem és tu? Jesus lhe disse: Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer a julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas essas coisas falo como meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Amém. Esse texto é um texto em que nós estamos já transcorrendo ao longo dos domingos no Evangelho de João. E estamos agora chegando aqui a esses versículos. Irmãos, quando nós compramos algum bem, algum objeto, normalmente, dependendo do objeto, quando ele é eletrônico, ele vem com um manual de instruções, ele vem com um manual dizendo como usar da melhor maneira aquele aparelho, aquele objeto, para que a pessoa possa desfrutá-lo ao máximo. E todos os aparelhos eletrônicos, têm sempre o seu manual ali para orientar a respeito disso. O Senhor Jesus, Ele deu para cada um dos seus servos um manual que é a Bíblia. E dentro desse manual existem instruções maravilhosas. Estamos diante de um pedacinho da palavra de Deus que é instrução do Senhor para nossas vidas, que foi também instrução do Senhor Jesus para a vida daqueles judeus que estavam diante dele, ouvindo os seus ensinamentos. E as instruções, elas têm sempre uma direção, elas têm sempre um alvo, elas têm um objetivo. E sempre é fazer com que as pessoas sanem as suas dúvidas, tirem qualquer dúvida que possa haver.
Então, pelo menos essa é a ideia dos manuais, das instruções quando são dadas. Orientar e tirar dúvidas, né? E Jesus fez exatamente isso. Ele deu instruções para aquele povo e várias vezes ele fez isso. E agora nós queremos ver então essa instrução libertadora de Jesus. Esse é o nosso tema que nós queremos abordar hoje, a instrução libertadora de Jesus. Essa instrução libertadora do Senhor Jesus, ela em primeiro lugar, ela revelou a fragilidade humana, a incapacidade do ser humano de agir de conformidade com a vontade de Deus. Então, a instrução do Senhor Jesus, essa instrução libertadora, ela fez isso, ela revelou a fragilidade dos judeus naquela hora e, por que não dizer, de todos os seres humanos. Como que ela fez isso? Revelando, versículo 21, revelando aos judeus que eles sozinhos eram incapazes de viver e de se libertar dos pecados. Sem o auxílio de Jesus, isso não era possível para eles e nem para ninguém. Porque a vida que agrada a Deus é uma vida santa, uma vida que se encaixa dentro dos propósitos de Deus, dentro da vontade de Deus, louvando ao Senhor, lendo a palavra de Deus, pregando o Evangelho, orando, procurando se afastar dos pecados, sabe? Conhecendo, inclusive, o que é pecado e o que não é pecado. Conhecendo como louvar a Deus por meio das palavras de Deus, como está escrito no Salmo 119, verso 7. Quando o salmista disse que louvaria a Deus com integridade de coração quando ele tivesse aprendido os ensinamentos, os mandamentos, os estatutos do Senhor. Então veja que até para louvar a Deus é preciso conhecer a vontade de Deus, as instruções de Deus, o como Ele quer ser adorado e louvado. Então Jesus mostra para eles que eles eram incapazes de chegar dentro desse padrão da vontade de Deus andando sozinhos. Viver e se libertar dos pecados, isso é impossível para o ser humano alcançar sem o auxílio de Jesus. Segunda coisa que a gente vê no versículo 21 ainda, é que os seres que estavam diante deles, os judeus, os gentios também, né, todos que estavam ali, mas principalmente os judeus a quem Jesus estava dirigindo a palavra, em primeira instância, eles não poderiam chegar ao lugar que Jesus estava indo sozinhos. Então Jesus diz, para o lugar para onde eu vou, vós não podereis vir. É incrível que os judeus, mais uma vez declarando, demonstrando ali a incapacidade de compreender essa mensagem, começaram a se perguntar, né? Porventura ele vai se suicidar? Será que ele vai se matar? Ele está falando que vai para o inferno, porque naquela época os judeus acreditavam assim, né? Que havia uma parte das pessoas ali que acreditavam assim, que o suicídio levava ao inferno. Qualquer pessoa que cometesse suicídio ia para o inferno. Até hoje nós temos pessoas assim, defendendo esse pensamento. E eles pensando assim, falaram, será que ele vai se matar? É isso que está dizendo? Que nós não vamos poder segui-lo? Demonstrando com isso uma total fraqueza, incapacidade de compreender a mensagem de Jesus. Jesus não estava falando em suicídio, Jesus estava falando que ele estava voltando para o Pai, o lugar de onde ele havia vindo para este mundo. E eles, os judeus, com toda aquela incredulidade, com todo aquele pecado sem resolver, jamais poderiam chegar na presença de Deus sem resolver o problema do pecado. Então veja que a instrução de Jesus começa a mostrar que eles são fracos, que eles são incapazes, que eles são pecadores e que a situação deles era uma situação crítica, que precisava de solução. A instrução libertadora do Senhor Jesus revela também, em segundo lugar, né, podemos ver isso, que o Senhor Jesus era poderoso para salvar os pecadores. Jesus então começa a se apresentar, eu não sou deste mundo, vocês são, eu não. Eu sou de cima, vocês são aqui da terra, daqui de baixo, e eu sou lá de cima. Com que razão Jesus estava apresentando essa verdade? Qual era a ideia de Jesus ao falar sobre isso? Ele estava querendo falar o quê? Ele estava mostrando para os judeus
a sua origem. Ele estava mostrando para os judeus que ele era de uma esfera superior aos dos judeus. Ele era das regiões celestiais. E isso deveria abrir os olhos aos judeus, deveria chamar a atenção dos judeus. Os judeus deveriam prestar atenção nessa fala e tentar entendê-la. Entretanto, os judeus não compreenderam essa fala de Jesus. Mesmo Jesus dizendo, eu sou do céu, eu vim de lá para cá, para esse mundo, para trazer uma mensagem de salvação. Eu não vim deste mundo, eu não sou filho de José no sentido físico, sanguíneo, né? No sentido carnal. Eu não sou filho de José com Maria. Eu vim do céu, o meu pai é celeste, é um pai do céu, é diferente o meu pai, não é da terra, não pertenço a este mundo. Eles não compreenderam isso. Jesus continua mostrando o seu poder de salvar, declarando a eles, olha, se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer nos pecados de vocês. Vocês vão continuar condenados, porque a incredulidade, meus queridos, ela causa a manutenção dessa condenação. Ela mantém, ela impede que o ser humano seja salvo. A incredulidade, ela é resultado do pecado, que cegou os olhos das pessoas, o entendimento dos homens, e os homens não podem jamais crer em Jesus, se não houver uma ação de Deus, né? E Jesus estava mostrando, vocês são incrédulos, vocês precisam crer em mim, creiam! Enquanto vocês não crerem, vocês continuarão condenados. Então Jesus está mostrando que Ele é poderoso para salvar. Ele é alguém diferente, especial, vindo da parte de Deus, com autoridade de salvação, da salvação, para dar salvação, para conceder vida eterna a quem quisesse, para conceder vida eterna a quem cresce nele, né? Mas enquanto eles mantivessem a incredulidade, como eles estavam fazendo, essa salvação nunca chegaria até eles. Pelos próprios esforços deles, eles nunca alcançariam a salvação e nunca iriam para o céu, para o lugar de onde Jesus veio e estaria voltando. A terceira coisa que nós vemos, já no versículo 26, Jesus dizendo que Ele foi enviado da parte do Pai. Ele veio de lá do céu com um ministério para exercer. Ele veio e foi alguém que o enviou. Os judeus não compreenderam que Jesus estava falando do Pai Celeste, versículo 27. Eles não entenderam isso, eles ficaram confusos, né? Sem entender essa fala de Jesus. Mas Jesus já tinha falado em outras ocasiões de onde ele tinha vindo e quem era o seu Pai. E aqui ele só estava realçando isso, essa instrução. Jesus mostra para eles mais uma vez que veio da parte de alguém lá do céu com uma missão, com um ministério a cumprir. E ele estava falando isso para os judeus a fim de que eles compreendessem essa mensagem, a fim de que eles, entendendo, pudessem crer. Irmãos, será que é tão difícil nós entendermos aí o versículo 24? Se vós não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. É tão difícil entender esse texto, mas para os judeus era. Eles já tinham disposto os seus corações a não crer em Jesus. Então, Jesus podia falar à vontade, né? Mas Jesus nunca desistiu de pregar, nunca desistiu de falar, de anunciar, de proclamar a palavra do Pai que ele havia recebido para falar. Ele nunca desistiu de revelar a vontade de Deus, que era se expor ao mundo, mostrar a sua luz, mostrar o seu poder, mostrar a sua salvação aos pecadores. Jesus sempre insistiu até o fim. E em terceiro lugar, verificamos que a instrução libertadora de Jesus, ela revela que a salvação era um projeto do Deus Pai. A salvação era um projeto de Deus. Não foi uma coisa que Jesus criou depois que chegou aqui neste mundo. Jesus sentou e disse, eu vou planejar alguma coisa diferente. Não foi isso. A salvação foi engendrada no coração de Deus. Foi planejada por Deus.
E Jesus estava aqui para cumprir. Versículo 28, Jesus disse: no momento em que vocês levantarem o Filho do Homem, vocês conhecerão quem eu sou. O Senhor Jesus estava dando um sinal de quando os judeus passariam a conhecê-lo, quando os judeus entenderiam quem ele era. A mensagem seria proclamada de uma vez por todas, completa, porque o plano redentor de Deus havia se cumprido na morte de Jesus na cruz. Então os judeus, ao olhar para Jesus pendurado na cruz, estariam com toda a informação necessária para compreender quem ele era. Porque Jesus várias vezes havia dito que ele haveria de morrer como estava escrito nos profetas. Então, não era uma coisa que Deus planejou de última hora, foi algo já premeditado, previsto, pré-anunciado. Mas os judeus nunca aceitaram isso. O profeta Isaías mesmo, nos seus últimos capítulos, sempre mencionou esse sofrimento do Filho de Deus a favor dos pecadores. Mas os próprios estudiosos da época, os fariseus, rejeitavam esse tipo de entendimento, que o Messias viesse a sofrer e padecer e morrer. Eles não acreditavam, não aceitavam esse tipo de orientação e de entendimento do texto. De modo que eles davam outras interpretações, né? Mas Jesus está dizendo, é assim que tem que ser mesmo. Vocês vão compreender, então, comparando textos, é só querer. E vocês vão conhecer quem eu sou naquele momento. E que o projeto de Deus estará cumprido na morte do Filho do Homem lá na cruz, lá no madeiro. A outra coisa que nós vemos no versículo 29 é que essa instrução libertadora de Jesus, revelando a salvação, que a salvação era um projeto de Deus, é que Deus mesmo, Pai, Deus Pai, estava apoiando Jesus no seu ministério. Houve um acordo, houve um companheirismo, houve uma cumplicidade de Deus Pai no ministério de Jesus. Jesus estava andando, operando sinais e prodígios, milagres, ensinando a palavra de Deus, a vontade de Deus, como que os judeus deveriam se arrepender de seus pecados e receber Jesus, recebê-lo como sendo o Messias, o Salvador. E Deus vinha corroborando com esse ministério de Jesus, por meio dos sinais e prodígios, até mesmo pelo tipo de mensagem que Jesus estava pregando. Então veja que diante dos judeus havia todo o ensinamento e tudo que era necessário para que eles entendessem de fato quem era Jesus e qual era o propósito de Deus para as vidas deles. Entretanto, como eles eram incrédulos na sua grande maioria, especialmente os líderes, rejeitaram esse ensinamento, rejeitaram essa proclamação até o fim, até morrerem. No entanto, como nós vemos aqui no versículo 30, o texto nos diz que muitos, ao ouvirem esse ensinamento de Jesus, ele fala no versículo 28, versículo 29, quando Jesus terminou de falar, muitos judeus creram. Diferente do que nós vimos, em alguns domingos passados, quando Jesus disse que eles precisavam comer da carne, beber do sangue, e muitos ficaram escandalizados e disseram, duro esse discurso, quem pode suportar esse discurso? Que discurso estranho! E muitos se afastaram, já não estavam mais andando com Jesus. Aqui nós vemos novos convertidos, pessoas que passaram a crer em Jesus e segui-lo, dado o ensinamento, as instruções que ele estava dando neste momento. Então veja que ainda sempre há esperança, Sempre há pessoas que estão dispostas a crer em Jesus. E Jesus nunca desistiu de pregar o Evangelho, de pregar a mensagem de Deus, de proclamar a salvação que o Pai havia lhe dado para proclamar. Jesus nunca se negou para qualquer pessoa que estivesse ali diante dele. Ele sempre estava disposto a abençoar, a orientar para a salvação, a conceder salvação para aqueles que o buscassem. Por fim, nós podemos dizer o seguinte:
Jesus mostra, por meio dessas instruções, que os judeus eram fracos, pecadores, incapazes de se salvar, e que essa mensagem não ficou só para eles, essa mensagem vem passando, perpassando por longos séculos, chegando até os nossos dias, valendo hoje e sempre vai valer até o dia em que Deus botar um ponto final em tudo isso. Então, todos os homens por si só são incapazes de alcançar a sua própria salvação. É preciso crer em Jesus. Se não crerdes que Jesus é o que ele dizia que era, não podereis salvar-vos. Continuareis condenados, porque o pecado é esse mal que causa condenação do indivíduo. E ele só é resolvido pela fé em Jesus Cristo. E a outra coisa que nós vemos é que a mensagem de salvação realizada na cruz do Calvário, ela deve continuar a ser pregada, anunciada por aqueles que creram em Jesus. Nós que já recebemos a Cristo, temos a responsabilidade de pregar esse evangelho. Você está pregando o evangelho aos seus parentes que ainda não têm Cristo? Está insistindo com ele? Com seus vizinhos, seu colega de trabalho? Da escola, quem sabe? Nós que já recebemos Jesus, temos essa responsabilidade. Não espere pelo pastor da igreja, Não espere pelo missionário, não espere pelo evangelista, não espere pelos diáconos da igreja. Não. Cada crente tem essa responsabilidade. Portanto, reconhecendo a nossa fraqueza, busquemos ao Senhor para nos capacitarmos cada vez mais por meio dele, por meio do seu Santo Espírito, da sua santa palavra, e assim obedecemos a palavra de Deus, ensinando e instruindo os que estão à nossa volta. Sejamos discípulos de Cristo, seguindo esse exemplo de Jesus. E Deus, com certeza, meus queridos irmãos, Ele vai continuar nos abençoando, nos enchendo de graça, misericórdia, Tudo para o louvor e glória do seu santo e maravilhoso nome. Então, que Deus nos abençoe, encha a sua vida de satisfação, de bênçãos, de graça, e então nós continuemos louvando o seu nome. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse tempo de louvor, de adoração. Obrigado por esse tempo de reflexão, breve reflexão na Tua Palavra, onde Jesus mostra a fraqueza do ser humano, onde Jesus mostra também a alternativa de salvação, que é crer em Jesus, pois do contrário, todo o indivíduo que não crer em Jesus vai morrer em seus pecados, em suas incredulidades, e assim estarão condenados. Portanto, Senhor, ajuda-nos a pregarmos esse evangelho aos que estão à nossa volta, nos utilizando, Pai, de todos os meios lícitos e possíveis. Pai querido, obrigado por esse tempo de louvor e adoração. Obrigado pela comunhão com os nossos irmãos. Obrigado, Senhor, pela Tua graça maravilhosa derramada sobre nós. Continua, Senhor Deus, abençoando o Teu povo e nos protegendo e nos dando uma semana abençoada na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo, oramos. Amém. Deus abençoe a todos. Nosso culto está encerrado.